Boa noite, queridos. Deus abençoe. Estou aqui muito bem acompanhado, né, da minha cerejinha. Por favor. Boa noite. Isso agora pegou, né, gente? Começou isso no relógio de oração. Aí eu falei com ela, você vai estar junto comigo hoje à noite, né? Aí o que ela fez? Ela se vestiu de cereja, né? Mais ou menos, é vermelho. Agora eu fiquei pensando, né, se ela é cerejinha, né, eu sou o bolo. Por que será, né? Mas Deus é bom, né? Em todo tempo, Deus é bom. Glória a Jesus. Estamos aí no nosso mês da família, mês de maio, né, no qual nós, em todos os cultos, teremos um pastor aqui pregando, né, com assuntos direcionados à família, né? E hoje de manhã foi uma bênção, a palavra que nosso pastor André trouxe, né? Estamos em treinamento, e treinando aonde? Na família, dentro do nosso lar. E coube a nós trazer um tema nessa noite, onde nós vamos falar sobre família, projeto de Deus, né? É um tema que muitos de nós já escutamos falar, né, em meio a encontros de casais, casados para sempre, até mesmo cultos aqui na nossa igreja, nós já falamos, né, sobre esse tema específico, projeto de Deus. E eu compartilhando com Luciana durante a tarde, ou durante a semana, né, eu falei, olha, eu quero trazer algo diferente, né, eu quero não ficar preso a tão somente no mesmo versículo lá de Gênesis, da criação, né, deixa o homem deixar a sua família e formar uma nova família. Eu queria fugir da naturalidade, da normalidade, né? Então eu pediria para os irmãos abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, né? Nós vamos trazer um contexto, né, muito legal sobre família, né, como projeto de Deus realmente, porque a família é o projeto de Deus. Gênesis capítulo 12, né, no verso, eu vou ler do verso 1 ao 3, tá? Para trazer essa contextualização. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, né? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, por que eu estou fazendo menção desse versículo especificamente? Nós sabemos, né, todos nós sabemos que Deus, Ele tem um cuidado com cada um de nós, e a salvação, ela é individual. Amém, queridos? A salvação, ela é individual, né? Agora, Deus também, Ele tem um cuidado todo especial com a família, né? Nós cremos que Deus, Ele tem um propósito estipulado em meio à família, né? Não de responsabilidade com relação à salvação daquela família, é uma consequência, né? Mas Deus, Ele trabalha com propósitos em termos de família. Quantos estão entendendo? Né? É uma linha de pensamento, e se você observar nesse primeiro versículo, nesse primeiro contexto aqui, que nós estamos falando de Abraão, né? Deus, através de Abraão, Ele estabelece uma aliança com ele, né? E através do indivíduo Abraão, né, Ele está focando na sua família, né? Quantos estão entendendo? Né? Através da fé de Abraão, Deus escolheu aquela família, e através daquela escolha, Ele estabeleceu uma aliança para abençoar não somente a família de Abraão, mas também todas as famílias da terra, né? Deus fala em multiplicar a família de Abraão, com o propósito de abençoar as famílias. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família para que através dela possa abençoar todas as famílias do planeta.
quem sabe você já está se identificando nessa palavra, né? Muitos de nossa igreja, que já passaram por encontros de casais, já passaram por casados para sempre, já tem essa realidade em seu meio, na sua família. Famílias que receberam a bênção de Deus, famílias que foram tocadas por Deus e que sim, já estão abençoando outras famílias. Amém, queridos? Esse propósito que Deus estabeleceu para Abraão, né, ele foi mais que um propósito individual, né, foi um propósito familiar. Né? Outras histórias bíblicas, para a gente poder contextualizar o que a gente está falando. Vamos falar um pouquinho de Noé. Para isso eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 6, no verso 17 e 18. Se você puder voltar um pouquinho... Nós vamos falar um pouquinho de Noé, que tem esse mesmo contexto. Diz assim a palavra de Deus: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Preste atenção agora. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ou seja, queridos, Deus estabeleceu também com Noé, através da integridade daquele homem, da fé daquele homem, do despertar. Deus reconheceu em Noé e escolheu aquele homem, mas através dessa escolha, Deus alcançou aquela família. Ou seja, Deus tem um propósito familiar. Deus salva individualmente, mas Deus, Ele tem um propósito na família. Né? Deixa eu ir prosseguir um pouquinho mais aqui na leitura de Gênesis. Eu quero falar agora sobre a história de Ló. Ló, aqui descrito em Gênesis capítulo 19, se você puder. Eu não vou nem ler esses versículos, mas Ló, em meio a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Se você reparar na história, Ló, ele foi escolhido também para ser salvo de toda aquela situação, e a sua família foi junto com ele. Aí você pode pensar assim: pastor, mas a família de Ló? E aí, como é que fica isso? Queridos, a salvação, ela é individual, mas o propósito que Deus tem é para a família. Ao sair de Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu? Virou sal. Atitude individual, mas o propósito de salvação daquela família, daquela situação, foi estabelecido. O mesmo no falar, né, dos futuros genros, que não creram na mensagem, né, de Ló. E mesmo as suas filhas, que o embebedaram Ló para praticar incesto. Atitudes que não agradavam a Deus, mas em meio a toda aquela situação, por causa de Ló, aquela família foi salva. E se você perceber no Novo Testamento, eu vou ler duas passagens aqui, né, na carta de Atos, capítulo 11, no verso 14. Deixa eu posicionar aqui a minha Bíblia, se você puder abrir também, seria interessante. Atos, capítulo 11, no versículo de número 14. Aqui Pedro, ele estava fazendo a sua defesa, e em meio a toda a história que ele estava trazendo aqui para aqueles homens que o estavam escutando, né, no versículo de número 14, né, tem a seguinte menção. Eu vou ler no 13, né? E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope a mandar chamar Simão, por sobrenome Pedro. Aí no versículo 14, preste atenção no que está escrito: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Olha só, através da fé de um homem será salvo, tu e toda a tua casa, ou seja, toda a família será alcançada. Se você prosseguir um pouco mais
na mesma carta de Atos, capítulo 16, né, no verso 30, aqui no parágrafo que está falando sobre a conversão do carcereiro. Aqui dá para fazer uma palavra maravilhosa, poderosa, né, mas eu quero focar aqui no versículo 30, né, versículo 29, para contextualizar um pouco. Diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Queridos, o mesmo contexto, a mesma situação que nós vimos ali em Gênesis, estamos vendo aqui também em Atos. Ou seja, o propósito de Deus é salvar famílias. O propósito de Deus é alcançar as famílias dessa terra. A salvação, ela é individual, mas o propósito de Deus é alcançar as famílias. Deus pensa em famílias. O tempo todo Deus pensa em famílias. Através da minha vida, Deus alcançou a minha família. Através da sua vida, Deus pode alcançar a sua família. Quantos creem nisso? Deus, Ele pensa dessa forma. E queridos, para a gente não ficar tão somente aqui na teoria, nós queremos trazer, né, mano? Exemplos práticos, sabe? Para que nós não fujamos do propósito de Deus. Porque sim, nós podemos sair do propósito de Deus através de atitudes erradas, através de maneiras como nós nos comportamos como família. E é isso que nós nos propomos nessa noite. Nós queremos desenvolver isso junto contigo, né? E saber que Deus vai falar contigo individualmente, mas Deus vai falar com a família também. Eu creio que as famílias estão reunidas. Nós temos famílias aqui, né, alguns irmãos que estão trabalhando para que esse culto aconteça, mas eu creio também que aí na sua casa você está reunido em família. Então você que é casal, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, filha, você que está colocado dentro de uma família, de um lar, saiba você que Deus tem um propósito para a sua família, né? E nós queremos fazer menção agora, nesse momento, de situações que, se nós não tratarmos, nós vamos fugir do propósito de Deus. Amém? O primeiro é nunca resolver os conflitos. Como assim? Hoje em dia, né, nós vimos famílias perfeitas. Não temos famílias perfeitas? Vocês conhecem. Quem aí não conhece uma família perfeita? Só abrir o Facebook, tem uma opção delas. É mesmo, no Facebook. Todo mundo lindo, se ama. Não é? Todo mundo assim, né? Ah, é um amor só, né? Mas dentro de casa, os conflitos vão se acumulando, não vão se resolvendo. Aí é igual aquela vez, né, que a pessoa come um boi, mas ela passou mal por causa do caroço da empada. Mas não foi por aquilo que ela comeu bastante. Mesmo assim são os conflitos. Não foi o que você não resolveu, foi aquele copo d'água que você deixou em cima da pia. Aquilo ali foi a gota d'água. Mas e aquilo tudo que ficou guardado e não resolvido? Irmãos, não existe família perfeita. Se você pesquisar na Bíblia, toda a família da Bíblia, ela não é perfeita. A família do pastor não é perfeita, os filhos dos pastores não são perfeitos. Os seus filhos não são perfeitos, a sua família não é perfeita. Se você pesquisar, eu pesquisei, existe alguma família perfeita na Bíblia? Não. Existe família sim, que tiveram conflitos e resolveram seus conflitos. E aí sim, o projeto de Deus para aquela família se realizou. E se realizou por gerações e gerações, porque souberam resolver os conflitos. Não devemos, irmãos, viver de aparências no Facebook, no Instagram, que coisa linda, maravilhosa. Não, nós somos reais, nós somos humanos, nós erramos.
nós temos nossos defeitos, toda família tem imperfeições, mas nós temos que viver o quê? Olhando para as nossas virtudes, resolvendo os nossos conflitos. Algumas pessoas pensam, né, que tudo é conto de fada, né, coisa linda, maravilhosa. Ah, eu queria ser assim, porque a grama do vizinho sempre é tão mais bonita, tá vendo? Aquele casal tá sempre rindo, né? Os filhos deles são tão educados, não é? A família do pastor é assim, a família, né? Não tem nem defeito. Não tem sei problema. Como é que não foi arrebatado ainda. Não sei como é que não foi. Meu Deus, eu acho que é porque tem que segurar assim, porque senão, né? O pessoal olha os filhos do pastor, olha, os filhos deles não podem errar. São perfeitos. O quê? É. Então. Vai começar, o irmão, que você vai ver. Porque toda família, irmãos, todo mundo, você é humano, o único que foi perfeito foi o Senhor Jesus. Então nós temos que nos inspirar, nós temos que seguir a Ele como modelo. A família de Davi, o homem segundo o coração de Deus, tiveram vários conflitos. Quando Davi se calou e não resolveu o conflito, a família dele foi praticamente arruinada. Mas quando eles resolveram o conflito, o projeto de Deus se cumpriu na vida deles. Ele pagou um alto preço por se calar. A família de José, os irmãos, quantos conflitos tinha? Mas depois, através de José, Deus resgatou aquela família e o projeto de Deus foi cumprido naquela família. Porque José perdoou os seus irmãos, resolveu os conflitos. Irmãos, a família é projeto de Deus. Saiba resolver os conflitos dentro de casa. Sabe, às vezes você pode pensar assim, não tem mais jeito. Tudo que eu faço está errado. Tudo que ele faz está errado. Não tem mais jeito. Sabe por quê? Resolver conflito dá trabalho. Resolver conflito dói. Mexer naquilo que está ali doendo. Mas depois, irmãos, você vai colher o fruto. Não desista da sua família. A família é o projeto de Deus. Lute pela sua família. Amém. Deus sempre vai agir em favor da família, em favor do projeto de Deus que Ele criou. Amém. A família é um projeto de Deus, então não desista da sua família, lute por ela. Conflitos sempre vão existir, mas o que vocês têm que saber é resolver, sentar, ter uma boa conversa, não deixar que as coisas se acumulem, para depois você não passar mal com o carocinho da empada, com o copo que foi deixado ali. Não foi só por causa disso. Quantas vezes a gente atende casal e um fala, e o outro fala, mas é por isso, é por causa daquilo, é por isso, é por... Se você ficar ali, você vai ficar a noite inteira. Um vai ter um conflito, o outro vai ter outro conflito. Sempre. Mas por quê? Porque coisas, às vezes, do passado que não foi resolvido. Aí a pessoa briga por causa daquele copo d'água, de uma pasta de dente que estava destapada, de uma toalha molhada. O filho se revolta por causa de uma pequena coisa. Mas vamos resolver o conflito, irmãos. Porque família nenhuma é perfeita. E sim, Deus no seu lar, na sua vida, Jesus entrando, morando ali na sua família. Ah, irmãos, então, Ele vai ser ali, ó, o mediador, sabe? Ele vai conseguir trazer paz. Ele vai conseguir com que cada um ceda e ouça o que cada um precisa fazer. Se for pedido de perdão, se for ceder, se for reconhecer o que está errado. Mas não desista, porque a família é o projeto de Deus. E nós não aceitamos que a família seja destruída, porque para o Senhor nada é impossível. O que você pensa que na sua família é impossível, Deus faz o possível nessa noite para você. Basta somente você crer. Lute pela sua família. Aleluia. Lute pelo projeto de Deus. E pensando no que Luciana está trazendo aqui, de nunca resolver os conflitos, eu penso muito na época que nós estamos vivendo, né? Onde famílias estão reclusas dentro de suas casas, onde casais estão tendo que lidar ali diariamente, e muitos casais não vivem uma realidade não tão boa, né? E ali tem que resolver conflitos, né? Falando de casais, mas também, por que não, de relação de pais e filhos, ou de repente de outros parentes que estão agregados dentro daquela casa. Nós não estamos falando aqui tão somente para casais, nós estamos falando para família, né? E o não resolver conflitos dentro da família te tira do propósito de Deus,
né? Porque o não resolver problemas, o que acontece? Vai começar a gerar situações N que vão ser por consequências daquela atitude de não resolução daquela situação. Em Efésios, né, lá no capítulo 4, 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas muitos, eu não estou falando tão somente para casais, eu estou falando para a família. Muitos preferem não resolver os problemas. E levanta o tapete e o que faz? Bota tudo para debaixo do tapete. O que vai acontecer? Aquilo ali vai subir, vai crescer e daqui a pouco está tropeçando e está caindo. E aí vai haver quebra de relacionamentos. Filhos que não mais confiam em seus pais. Pais que não mais confiam nos seus filhos. Quebra de relacionamentos, porque não estão resolvendo conflitos. Conforme bem disse Luciana, problemas, querido, todo mundo tem. Quantos aqui não tem problema? Levanta a tua mão aí, você que não tem problema. Não, todos têm problemas. Eu tenho problema. Problema, meu querido, foi feito para resolver. Problemas é para resolver. Uma boa conversa, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre essa situação. E aí, o que acontece? Vamos tirar o orgulho de lado. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então vamos, sabe, abaixar nossas armas. Você pensa que está certo, dá uma oportunidade para que o outro manifeste a sua maneira de pensar. Ei, peraí, só porque você é o cabeça da casa, é o sacerdote, você tem razão? Ei, vamos baixar a bola. Peraí, de repente você agiu de uma maneira impensada, machucou o coração do seu filho, machucou o coração da sua filha, gritou com a sua esposa, já vou entrar nesse papo daqui a pouquinho. E aí você pensa que pode gritar por ela só porque você é o cabeça da casa? Será que pode? E aí eu entro no segundo ponto. Nós falamos agora de nunca resolver os conflitos. Eu tenho certeza que você está recebendo de Deus aí a ministração sobre teu coração. E sim, vocês, como família, vão sentar e resolver os conflitos. E agora eu quero tocar na segunda situação: gritarias e insultos. Casa de crente tem gritaria? Pelo silêncio. Casa de crente tem insultos? Pessoas que saem de si, palavras torpes. Crente não fala palavrão, não é? Ou pelo menos não deveria, né? Mas tem crente que fala palavrão. Saiu da porta da igreja, está falando palavrão. Saiu da porta da igreja, não está de frente mais ali com o pastor, com o seu diácono, com o seu líder de grupo de vida, manda a esposa para aquele lugar. Ei, como é que é isso? Você já deve ter ouvido aquelas famosas brigas de vizinho. Quantos aqui já escutaram brigas de vizinho? Sempre tem uma briga. Lá na minha rua, meu irmão, quando o negócio pega na casa do vizinho ali do lado, 2 casas depois, já deu até polícia. A gente fica ali em espírito de oração. Mas olha, é complicado. É complicado, porque você escuta palavrões que você nem conhecia. E aí, eu sabia que existia. Pois é. É triste. É triste, mas é verdade. E filhos também, né? Filho fala com a mãe, né? Na rua. A mãe chama para entrar, o filho no meio da rua, assim, para a mãe. Teve uma situação lá que o filho chegou para sua mãe, né? Nessa mesma casa. Sua desgraçada. O que é isso? Aonde que nós estamos? Gritarias, insultos. Mas por que aquele filho está fazendo isso? Exemplos estão vindo de cima desse pai, dessa mãe, quebra de relacionamentos, fugindo do propósito de Deus. Deus quer alcançar a família, mas eles próprios estão fugindo do propósito, fugindo da normalidade. É algo muito feio, mas que tem acontecido no meio das famílias, tem acontecido no meio de famílias cristãs. E isso dói muito.
Dói muito. Em meio ao Casados para Sempre, ao encontro de casais, quantas histórias que nós não temos? Sim, de casais que se recuperaram e viram que estava errado na maneira de agir, glória a Deus, e tiveram seus casamentos restaurados e a sua família restaurada, com o propósito de Deus. Mas nós também vemos casais, famílias, que estiveram ali sentados e foram ministrados e tiveram acesso à verdade, mas não exercitaram aquilo que escutaram. E aí eu volto na ministração do domingo passado, quando o pastor Gilson falou da semeadura, da semente do semeador que sai para semear. Muitos já receberam a semente, mas caíram, sabe aonde? À beira do caminho, ou caíram numa terra rochosa e não penetrou, ou então caíram no meio dos espinhos, e em meio às situações adversas do dia a dia, do próprio casamento, da própria família, não exercitaram o que escutaram, e aí fogem do propósito de Deus. Não é para ser assim, não é. Na própria carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo de número 31, diz assim: longe de vós, olha isso, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Longe de vós, querido. Então sai disso, da tua boca, crente. Não é para sair palavrão. Da tua boca, crente, não é para dizer para tua esposa passear na ponte, se é que você me entende. Porque ela é burra. Ela é burra, ela não serve para nada. Não faz nada direito. Ei, acorda, família. Você, mãe, também o pai, porque tem culpa no cartório, pronunciar palavras de maldição na vida dos seus filhos. Você não serve para nada. Você nasceu não sei como. O que é isso? Fugindo do propósito de Deus. Será que esses homens que nós relatamos aqui no início, Noé, ele foi escolhido porque ele pronunciava isso para a sua família? Não, porque ele era íntegro. Íntegro. Eu quero ser íntegro diante de Deus. Queridos, olha, preste atenção. Eu não sou perfeito, não sou, e nem quero ser, porque senão vou ser arrebatado, ela fica sozinha. Você não quer ficar sozinha não, né? Queridos, mas eu procuro acertar. Errou, levanta a cabeça, pede perdão, e segue adiante tentando acertar. É bem melhor que você, assim como eu, procuro fazer, aprender com os erros dos outros. Você vê e você traz para a sua vida: olha, eu não quero fazer dessa forma. Ou melhor, também, aprender com seus próprios erros. Sabe por quê, queridos? Tem gente que erra uma vez, e erra a segunda vez, e erra a terceira vez, e continua errando, e vira um crente sem vergonha. E vira um homem, um sacerdote na sua casa, só pela misericórdia, errando seguidas vezes, e já teve acesso a ferramentas para procurar fazer o que é correto. Então, meu querido, minha querida, fuja de gritarias, fuja de insultos. Gritarias e insultos podem destruir relações familiares, e essa é a pior forma de resolver conflitos. É a pior forma. Não vai resolver nada. Nada, absolutamente nada. Sabe aquele momento que um está falando alto, o outro está falando alto? Sabe como é que você começa a quebrar essa situação? Abaixa o teu tom de voz. A resposta branda, ela desvia o furor. Abaixa o teu tom de voz. Da mesma forma, o que está do outro lado, naquela zona de conflito,
ele também vai baixar a voz. Porque a palavra de Deus, a resposta branda desvia o furor. E assim nós podemos sentar e conversar como homens e mulheres civilizados. Então esse é o segundo ponto. Gritarias e insultos tiram a família do propósito de Deus. O terceiro é não interagir entre si com tempo de qualidade. Você tem tido tempo de qualidade com a sua família? Para que o projeto e o propósito de Deus se cumpra na sua família? Tempo de qualidade nós podemos dedicar 100% a olhar nos olhos, a conversar, a sentar à mesa para almoçar, para jantar, para tomar um café. Gente, a gente sempre fala isso. Olha, o sentar à mesa para jantar, para almoçar, você conversa ali. Quantos projetos de Deus nas nossas vidas, na nossa família, a gente sonhava ali conversando à mesa, tendo tempo de qualidade, comendo, que se cumpriram. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui visitar minha tia lá em Recife, que ela estava quase falecendo, eu fui. E quando voltei, eu falei, lá é lindo, é assim, é assim. Eu lembro até hoje, nós sentados à mesa e Renato falando, mas vamos conhecer, vamos andar de avião, vamos ir se conversando. Um ano depois, aquilo aconteceu, o projeto que a gente colocou no papel. Vamos economizar, vamos lá em Recife, vamos conhecer. Aquele projeto ali, com tempo de qualidade, o sentar à mesa, o olho no olho, o compartilhar com a sua família. Luciana, e assim, gente, vocês não têm noção. Eu não sei, os que estão presentes aqui, quantos aqui têm esse hábito de sentar ao redor da mesa com a sua família? Amém, glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Você em casa, né? Se você não o faz, faça isso. É um tempo precioso, no qual situações diversas vão acontecer ali. Situações que você quer trazer um ensinamento para a sua família, é ali, no sentar à mesa. Né? Tem esse hábito de estreitar relacionamentos. Vai, querida, que senão eu falo muito. Eu estou vendo isso, mas tudo bem. Na sociedade moderna, irmãos, é uma correria só. Quando a gente está normal, não nessa quarentena, é muita correria. Então, às vezes a família se encontra só ali à noite. Aquele tempo, em vez de você pegar a sua comida, sentar em frente à televisão, ficar com o celular, sente à mesa. Tenha tempo de qualidade. Não fique no celular, está na sala. Quantas vezes você pode chegar na sala, tem uma opção de gente conversando, né? Um falatório, né? No celular, né? Só no celular. Só no celular. Uma interação ali um com o outro. Verdade. Ou está no computador. Eu pergunto, o que você tem feito nesse período de quarentena? Você tem tido essa oportunidade com a sua família? Sabe, irmãos, eu lembro da frase, o hoje é um presente para nós. Você está ganhando um presente. Por mais que essas situações adversas estejam acontecendo, você está ganhando um presente de ter um tempo de qualidade com a sua família. E o que você tem feito com esse tempo? Você está estreitando o relacionamento? Você está tendo qualidade de vida com seus filhos, com sua esposa? Você, às vezes, com a sua mãe, com a sua avó? Quem que estiver morando na sua casa, você está tendo esse tempo de qualidade? Um tempo que você pode estar ali, as duas, estudando a Bíblia, ou a pessoa sozinha. Também falo isso em tempo de qualidade com Deus, já que muitas vezes tem aquela correria do dia a dia. Nossa, irmãos, Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa nessa quarentena, a de estreitar laços, não somente com sua família, mas também com Ele. De você ter tempo de se deliciar na palavra dEle, de você colocar um louvor e ficar ouvindo e entoar cânticos a Ele, sabe? Deus está te dando um presente, uma qualidade de vida nessa quarentena ali, que quando começar a correria, você vai falar assim, poxa, como foi bom aquele tempo que nós cultivamos juntos. Aquele biscoitinho da madrugada. Ô, rapaz, esse biscoitinho da madrugada tem história, viu? Para que foi falar isso? Vai ter que compartilhar com os irmãos. Eles já sabem, porque Júlia foi fazer um biscoito, né, Júlia? Aí ela esqueceu o biscoito no forno. Aí, gente, 3 horas da manhã acordamos, sentindo um cheiro de queimado. Mas eu desci, eles estavam dormindo. Eu falei assim, gente, que biscoito é esse? Renato veio atrás, Luciana, que cheiro de queimado é esse? Aí o forno é novo, acho que ela não soube medir.
Aí nós falamos assim, vamos fazer então, o Renato falou, vamos fazer um biscoitinho, quando ela acordar, ela vai ter os biscoitinhos todo bonitinho ali, então vamos. Começamos a fazer, quem aparece assim com aquela cara desse tamanho? 3:30 da manhã, Júlia, o que vocês estão fazendo? Ah, ia ser fazer uma surpresa. Aí o que nós fizemos no tempo de qualidade? Fizemos biscoitinhos, ficamos ali conversando, depois Júlia quis ir para o quintal para ver o dia amanhecer, e ali ficamos conversando. Que beleza, ficamos até às 6 da assim, manhã. Foi um momento de qualidade, coisas que a gente não faz no dia a dia. Mas ficou na história, né? E Deus está dando esse presente para você. Faça algo diferente com a sua família. Assista o filme, né, Jota? Jotas que eu escolho os filmes lá em casa, come pipoca, brinque. Tenha jogos, você vai, brinca com seus filhos. Até, como é que é o nome? A dedanha, aquele jogo que faz assim no papel, que a gente fica brincando. Nossa, a gente ri muito. É um tempo de qualidade para a sua família. O que você tem feito com esse tempo na sua vida? Hein, Luciana? E Luciana falando aqui sobre esse tempo de qualidade, justamente isso mesmo, sabe? É você procurar situações para criar, né, essa interação com a sua família. Né? Famílias hoje, queridos, muitas delas estão se autodestruindo porque cada uma fica no seu individualismo. Né? As 4 pessoas, 5, 6, não sei quantas pessoas moram na sua casa, mas um fica no Facebook, outro no Instagram, outro no outro aplicativo. E se porventura precisarem se falar, manda o WhatsApp um para o outro dentro da própria casa. Não, peraí, como é que é isso? Queridos, essas ferramentas são boas, mas você tem que saber usar. Você não pode se deixar dominar pela mídia, pela eletrônica, pela tecnologia, mas sim você dominá-la, né? Porque você é a cabeça pensante. Né? Nós estamos aqui nessa noite trazendo para você, olha, para não fugir do propósito de Deus, é preciso que você tenha interação com a sua família, é preciso que você tenha tempo de qualidade com a sua família. Então, sim, é necessário despertar. Você vai ter momentos de intimidade, vocês vão rir juntos, vão sonhar juntos, sabe? Eu não sei cozinhar, aprende. Lá em casa agora tem opção de Masterchef. Um dia é Júlia, outro dia é Jonas, outro dia é Renato. Ninguém sabia cozinhar, mas fazem com prazer, com aquele tempo que está tendo. Se não consegue, pede ajuda. Aí o que acontece? Fica Renato e Júlia na cozinha, tendo aquele tempo, rindo. Às vezes sou eu e Jonatas e Júlia, entre irmãos. Tenha tempo, você faça algo diferente, faça algo bom, sonhe, planeje, tenha intimidade com esse tempo que você está tendo. Hein, Luciana, e uma outra situação. Esse tempo aí de reclusão que a gente está vivendo, né? Eu vou citar aqui um exemplo de um irmão nosso aqui da igreja, que a gente lá no relógio de oração brincou com ele, né? Porque ele disse que não está aguentando mais esse período de quarentena, né? Mas assim, em tom de brincadeira, porque é um casal bom, procura fazer as coisas corretas. E eu falei assim para o irmão, né? Vai para a cozinha fazer as suas lives. Né? Eu, pastor, já estou fazendo live da minha cozinha. Ou seja, estava lavando louça. Né? Então você, marido que está me escutando, procura fazer a sua live também. Viu? Cadê o diácono Marcos? Ramos, faz live da cozinha. Né? Então, você que está em Henrique, live da cozinha. Não, pastor André? Então é isso. Vamos fazer live. E nisso que você está na cozinha ali, fazendo live ali, está conversando com a sua esposa, está descascando a batata. Eu descasquei batata essa semana, meu. Fez purê, gente, ficou uma delícia. Eu fiz purê, o pastor fez purê e ficou uma delícia. E ficou uma delícia, não ficou? Né? Ou você está falando só para me agradar? Ficou, né? Glória a Jesus. Né? Então, por favor. Sou eu. Então, próximo ponto. Deixar a família em último lugar na escala de prioridades. Não. Aqui na nossa igreja, a gente não encontra exemplo assim. Né? Só na igreja lá do Amazonas, do Pará, quem sabe da Venezuela, né? Que deixam a família em último lugar. Primeira pergunta que eu te faço. Qual é a prioridade para a sua vida? É amigos? Trabalho? Deixa eu ver aqui. Dinheiro é a sua prioridade? É a igreja?
Nós vivemos, queridos, um tempo em que os lares estão sendo destruídos por prioridades erradas. Prioridades erradas. Dão ouvido aos amigos do trabalho. Os bons amigos, né? O colega lá do trabalho que se auto-intitula seu amigo sabe mais, né, do que a sua própria família, né? Sabe mais do que os seus próprios líderes de igreja, né? E aí você acaba se deixando levar por essas amizades e deixando a sua família de lado. Você acaba se deixando levar pela sua suposta ganância de querer mais dinheiro. Eu estou falando de um tempo antes dessa reclusão, tá, queridos? De você estar trabalhando até altas horas da noite. De você sair para trabalhar de manhã cedo e ir até 10 horas, porque não tem prazer de voltar para a sua casa. Não. Não é para ser desse jeito. Não é para ser desse jeito. No outro dia, eu estava numa reunião de trabalho, através daquele aplicativo, né, que faz conferência. Aí conversando com um, com o outro, e daqui a pouco um falou assim: eu estou de saco cheio de ficar em casa. Aí a outra falou a mesma coisa: não estou mais aguentando. Aí eu falei para ele assim: olha, eu estou gostando muito. Aí eles ficaram quietos, não sei porquê, né? Porque eu fui na contramão da história. Ali eles estavam se lamentando de estar em casa com a sua família, mas porque saíram do propósito de Deus. Estão com problemas mal resolvidos e precisam sim ter o alcance de Deus nas suas famílias. Mas, queridos, quando você coloca a sua família em último lugar, numa escala de prioridades, você está levando você tem uma alta probabilidade de ver a sua família sendo mal cuidada com o tempo. Você tem uma alta probabilidade de ver a sua família ruir. E isso é muito sério. Lá em Provérbios, capítulo 31, no versículo de número 27, eu vou falar agora da mulher virtuosa. Está escrito assim: ela sabe muito bem tudo o que acontece em sua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Ou seja, o exemplo daquela mulher virtuosa serve para mim e serve para você. Ela tinha como prioridade a sua casa. Ela nunca ficava com preguiça de trabalhar, e sim visualizava a sua casa. Queridos, eu tenho prazer de estar na minha casa, de estar com a minha família, de estar com a minha esposa, com os meus filhos. Minha família, meu tesouro. Minha família, meu tesouro. Eu encho a boca e bato no peito. Esse é o meu prazer, de estar na minha casa. Sabe, que você possa ser alcançado por essa graça maravilhosa, que enche o nosso coração de prazer de estar na nossa casa e procurar sim fazer o que é direito, o que é certo. Nós precisamos sim ter um encontro com o nosso Deus. Você sabe, queridos, sobre a vida de cada integrante da sua família? Você sabe o que se passa na cabeça do seu filho? O que se passa na cabeça da sua filha? Não, pastor, porque ele é uma cabeça pensante, é um ser individual, ele tem liberdade para pensar. Sim, queridos, eu sei disso. Mas será que você senta com seu filho para conversar? Será que você senta com a sua filha para conversar? Será que você tem a sua família como prioridade? Nós devemos sim nos preocupar com a nossa família. Se preocupar quando a nossa esposa chega do trabalho. E muitas são as mulheres que trabalham fora e trabalham dentro de casa. Qual é a sua prioridade? É ficar no sofá, estende as tuas pernas para o alto e fica só vendo o jornal, enquanto a mulher está se matando na cozinha? Ei, o que é isso? Não é por aí, não é.
Você queria falar alguma coisa? Não queria? Não? Tá bom? Passou no teste? Então agora é a sua vez. Não existia espaço para oração. Aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você orou em família? Ah, pastor, sempre oro. Famílias problemáticas, elas geralmente negligenciam essa vida. Eu oro, a gente ora, né? Sempre estamos orando em família. Senhor, abençoe esse alimento que não faça mal, faça bem, amém. Na hora do almoço. Na hora de dormir, Senhor, abençoe essa família, que nada venha me fazer mal, que eu possa acordar cedo, amém. Você não consegue nem entender, está falando em línguas. Mas está orando com a família. Está orando, né? Está orando, não é oração? Então. É oração. Muitas vezes a família não ora junto, porque não tem intimidade. Não se criou intimidade com a família. De orar juntos, de não ter vergonha. Ou você não tem o costume de estar orando. Não tem intimidade com o Pai. Porque orar é um privilégio. É você estar falando com o Pai. Então, gente, essa semana, no nosso GVC em família, nós tivemos ali um momento de oração, né? E eu pude compartilhar isso com meus filhos. O orar é um privilégio. É um privilégio de falar com o papai. É um privilégio esse que nós tivemos acesso a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Então sim, sabe, que a gente possa abrir a nossa boca e orar, né? O que eu vou orar? Fecha teus olhos, não se preocupe com o irmão da direita, da esquerda, mas ore, interceda, né? Declare bênção sobre a tua família, né? Dê oportunidade para o seu filho se expressar, para a sua filha se expressar, né? Para o seu parente que está ali dentro da sua casa, morando contigo, se expressar. Não fica olhando para os erros de português que porventura venham a acontecer, para aquelas frases sem vírgula que cola tudo. Não, Deus está recebendo. O importante é orar. E você orando, a gente riu porque um dos nossos filhos falou isso essa semana, que nós quando fomos orar em família, toda noite a gente ora. Aí quando fomos orar, bom, eu vou orar porque orar, ele falou logo, orar é um privilégio, é falar com o papai, então eu vou orar hoje. Porque a Renata tinha falado isso, por isso que a gente riu. Orar realmente é um privilégio, você está falando com o pai, você está falando com seu pai. É só você fechar os olhos e começar a falar. Sabe, ninguém vai ficar prestando atenção se você está falando errado, se está falando certo. Mas você está ali, em família. Quantas famílias não fazem culto no lar? Perderam esse hábito de estar ali compartilhando a palavra, de estar ali junto. Isso cria relacionamento, cria intimidade. Sabe, irmãos, eu fico pensando muito, eu estava até meditando essa semana sobre Lloyd e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo. Paulo cita que elas tinham uma fé genuína. E como elas criaram a Timóteo? Pelo exemplo. Elas passaram essa fé genuína para ele. A oração, o que era certo, o que era errado. Não estamos falando só de pai, mãe, filho. Aqui foram a avó e a mãe de Timóteo, que alicerçaram ele na palavra de Deus. A fé genuína, Paulo cita elas. A fé genuína, elas passaram isso para ele, passaram a oração, passaram a palavra de Deus, inculcaram isso no coração e na mente deles, porque elas tiveram tempo de qualidade. Não eram perfeitas, mas o que elas estavam ganhando do Senhor, elas estavam repassando para o Timóteo. E assim nós devemos fazer através da oração, estarmos orando uns pelos outros, estarmos clamando um pela vida do outro. A Bíblia aponta para o poder da cura da oração. Nós falamos de conflitos, às vezes também você pode estar vivendo um conflito pessoal. Então ore, busque mais ao Senhor. Orais uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode sua eficácia a súplica do justo, diz em Tiago 5:16. Porque em sua família esse grande poder da cura não é usado? Por quê? Na sua família você não usa esse grande poder da cura de estar orando um pelo outro, de estar alicerçando, de estar buscando mais a palavra de Deus? O projeto de Deus irá se cumprir na sua vida, mas você tem que orar
Você tem que estar ali aos pés do Senhor, até para isso, para você saber qual é o projeto, o propósito de Deus, o que Deus quer para a sua família. Você tem que estar orando, tem que estar buscando ao Senhor, tem que escutar papai falar com você. E muitas vezes o celular, o Face, essas ferramentas estão tirando esse tempo de oração que você tenha com o Senhor. Então, meus amados, a gente já está chegando ao fim, né? A gente espera que você esteja sendo ministrado, né? Ministrado com a palavra de Deus, né? Nós lemos aqui 5 situações que você deve evitar para que a sua família possa permanecer no propósito de Deus. Nós falamos sobre o nunca resolver os conflitos. Nós falamos também sobre aqueles que permanecem com gritarias e insultos dentro da sua casa. Falamos também sobre o não interagir, com tempo de qualidade ali entre todos os familiares. Também falamos sobre você deixar a sua família em último lugar, numa escala de prioridades, numa escala de importância. E também de você não deixar ter o tempo, espaço para orar, no qual a oração ela é a chave da vitória. Então, 5 situações nós colocamos, para que você possa despertar, ter um despertamento de tal forma, não, eu estou indo ao contrário do que Deus quer, eu estou tirando, o meu carro dos trilhos, vamos dizer assim, e se permanecer fora dos trilhos, querido, pode descarrilhar de tal forma que você saia e entre em colisão com alguma situação, e essa colisão ela pode gerar morte, querido, morte espiritual. A tua família ela pode perder a bênção de Deus mediante a tua atitude errada. Então sim, querido, é tempo de conserto. É tempo de você ter um encontro verdadeiro com Deus. Encontro esse que Deus vai te alcançar de tal forma que Ele vai estabelecer o propósito dEle na sua família. Porque Deus sim, Ele trabalha de maneira individual. Mas Deus quer alcançar a sua família. Deus quer alcançar a sua família. Eu não sei você que está me escutando aí da sua casa. Eu não sei se você ainda já teve esse encontro com Deus que nós estamos declarando aqui nessa noite. Com o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Com o meu Deus. Mas eu quero te oferecer esse Deus nessa hora, nesse minuto, nesse instante. O Deus que pode estabelecer uma aliança contigo. E a partir dessa aliança, cumprir o seu propósito na sua família. Deus está tocando em teu coração nessa hora, querido. Deus está tocando na sua mente. E se você está sentindo um desejo enorme, um anseio de receber esse Jesus Cristo na sua vida, é isso que eu estou falando com você nessa hora. Eu quero orar por você, querido. Eu quero trazer para você, mediante essa oração, Jesus Cristo. Deus quer estabelecer uma aliança contigo nessa hora. Se você tem esse anseio, esse desejo, essa vontade, esse querer, coloca a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Eu creio que está tendo salvação nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Você aí na sua casa, Deus está tocando na sua família, está tocando em você, porque Deus quer estabelecer uma aliança contigo. E mesmo você que já andou nos caminhos do Senhor e está afastado. Eu não estou falando tão somente você, pai de família, ou você, mãe. Eu estou falando com você, filho, filha, avó, avô, tio, tia, primo, prima. Você que está dentro de uma família. Deus quer alcançar a sua família mediante a sua entrega. Então você que quer Jesus, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor Deus, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse idoso, essa idosa que está com a mão no seu coração nessa hora. Eu te peço a tua bênção sobre essa vida.
Guarda essa família, guarda essa pessoa, Deus. Estabelece uma aliança com ele e com ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que colocou a mão no seu coração, repete comigo essas palavras. Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu, a partir dessa hora, eu faço parte do teu povo e tu és o meu Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, a aliança de Deus foi estabelecida na tua vida. A aliança de Deus, Deus tem uma aliança contigo nessa hora. E queridos, o propósito de Deus, o projeto de Deus, ele irá se estabelecer na tua família. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Deus alcançará a tua família a partir da aliança que você estabeleceu com Ele e Ele estabeleceu contigo. Agora eu quero orar com você. Você que foi tocado por essa palavra, em meio ao louvor que nós vamos estar entoando nessa hora. Você que foi alcançado por essa palavra. Você que quer dar um novo rumo para a sua família. Sair de todas essas situações que nós mencionamos aqui. E estabelecer um novo rumo. Botar a tua família no trilho. Você recebe essa ministração. Vamos cantar juntos. E vamos ser ministrados pelo nosso Deus. Aleluia.
chegou sobre a tua família. Basta tão somente crer, querido. Deus está tocando na tua vida nessa hora. Deus está tocando na sua família nessa hora. O novo de Deus está sendo estabelecido. O propósito de Deus está sendo estabelecido sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua família é projeto de Deus. A tua família é projeto de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Receba essa palavra de bênção sobre a tua vida. A tua família foi constituída pelo próprio Deus. O teu casamento foi Deus que uniu você e a sua esposa, você e seu marido. O teu família, os teus filhos pertencem a Deus. Eu abençoo o teu lar nessa hora. Eu abençoo a tua família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, aleluia. Ele é o teu Deus, Ele é o Deus da tua família. A tua família, ela é projeto de Deus. Recebe aí, querido, recebe aí, querida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O novo de Deus está chegando agora na sua família. Receba, não desista, porque a família é projeto de Deus, e Deus não desiste de você, assim como Ele não desiste da sua família, Ele não desiste dos seus filhos. O novo de Deus está te alcançando agora nessa hora. Quebre com todos os paradigmas, deixe Deus entrar no teu coração, deixe o novo de Deus entrar sobre a tua vida, porque Ele está fazendo maravilhas. A sua família é o seu maior tesouro, a sua família é um presente que Ele te deu. Creia, agradeça a Deus todos os dias pela sua família e creia que o novo de Deus está chegando agora na sua vida. Receba agora o novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Não desista, família é projeto de Deus. Minha família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Mãe, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Eu te convido nessa hora a gente poder fazer a nossa oração final e declarar a bênção do Senhor. A você que está aí em família, une-se à sua família nessa hora, dê as mãos ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, irmão com irmão, tio, tia, família em si. Una-se agora, dê a sua mão, abrace a sua família. Eu quero te abençoar nessa hora. Ó Deus, nós te damos graças, te agradecemos por tudo que Tu és. Obrigado, ó Deus, por essa palavra ministrada nessa noite. Obrigado, ó Deus, que o Senhor verdadeiramente venha se cumprir no nosso lar, na nossa família, que o Teu propósito seja estabelecido no nosso lar. Nós declaramos sim que a nossa família é Teu projeto, é projeto de Deus. E nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana, semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus. Aleluia.